O mundo o conhecia como o Príncipe das Trevas, uma lenda viva que havia definido o heavy metal por gerações. Mas por trás das guitarras estrondosas, das manchetes de morcegos e do caos sem fim que o seguia a cada passo, Ozzy Osbourne era apenas um homem, frágil, mortal e silenciosamente encarando o fim de sua jornada. Nas últimas semanas de sua vida, com sua saúde em declínio irreversível, Ozzy fez um pedido que chocou até mesmo Sharon, a mulher que o acompanhou por mais de 4 décadas. Não era um pedido por fama, dinheiro ou mais um disco. Não era nem por conforto. Era algo mais simples e infinitamente mais comovente. Ozzy não queria partir deste mundo como um paciente preso ao silêncio e a prontuários. Ele queria ser lembrado como sempre fora, um verdadeiro artista. E para isso, precisava da Sharon para o ajudar a fazer uma última cartada. A princípio, Sharon não conseguia acreditar. Como um homem acamado, lutando contra Parkinson, cirurgias e anos de dor, poderia imaginar voltar ao palco? Como alguém tão fisicamente quebrado poderia sequer sonhar com um concerto de despedida? Mas Ozzy não estava perguntando como um paciente. Ele estava pedindo como marido, como pai e como um artista desesperado para fechar sua história em seus próprios termos. A portas fechadas, longe dos filhos, longe da mídia, Sharon ouviu Ozzy sussurrar seu último desejo. Ele queria voltar a Birmingham, a cidade que deu origem tanto às suas dificuldades quanto à sua música. O lugar onde o Black Sabbath ensaiava em salas mal iluminadas antes que o mundo soubesse seus nomes. As ruas de Aston, onde um menino pobre chamado John Michael Osborne sonhou em escapar da pobreza através do som. Para Ozzy, Birmingham não era apenas um lar, era o começo e tinha que ser o fim. Sharon sentiu o peso daquilo logo. Não era fantasia. Era uma ordem envolta em fragilidade. Se ela conseguisse, seria o maior presente que ela já lhe dera. Se não, temia trair não só o marido, mas todo o seu legado. A saúde de Ozzy piorava depressa. Ele suportara quedas, acidentes quase fatais, tremores que o privavam do controlo e hospitalizações que pareciam sem fim. Mas quando falava de Birmingham, seus olhos tinham um brilho que Sharon não via há anos. Era como se, por um breve momento, o rapaz de Aston estivesse vivo de novo, pedindo mais uma chance de cantar. Ela sabia que não era sobre a indústria musical, não era sobre fama, era sobre dignidade. Ozzy queria se despedir na única linguagem que ele verdadeiramente entendia, através da música, cercado por fãs que o seguiram do caos à glória. E então, Sharon fez sua escolha. Ela manteria seu desejo em segredo. Nem mesmo os filhos saberiam até que o plano fosse concluído. Seria a sua missão, o seu fardo e o seu último ato de amor para levar o marido de volta ao palco uma última vez. Naquelas noites tranquilas, enquanto Ozzy ia e vinha do sono, Sharon começou a fazer ligações para promotores, para casas de espetáculo, para velhos amigos. Cada conversa tinha urgência, porque ninguém sabia quanto tempo ele realmente tinha. E embora Sharon tivesse enfrentado décadas de tempestades, escândalos, recaídas, quase divórcio e a pressão esmagadora da fama, nada se comparava a isso. Não se tratava de salvar uma carreira. Tratava-se de salvar uma memória. O mundo via Ozzy Osbourne como imortal, intocável, uma figura que sobrevivera a todo excesso e maldição. Mas Sharon sabia a verdade. O tempo estava a esgotar-se. E se ela não agisse rápido, o último desejo de Ozzy morreria antes de ter a chance de viver. E assim começou a corrida contra o tempo, uma corrida para dar um adeus digno a um homem que já desafiara a morte mais vezes do que se podia contar. Uma corrida para dar ao Príncipe das Trevas seu trono final, de volta onde tudo começou. Mas ninguém, nem mesmo Sharon, poderia prever como seria aquela despedida, ou o impacto que teria no mundo quando a cortina caísse. Quando Ozzy falou do seu desejo, Sharon pensou que era um pensamento passageiro. Um velho sonhando com um lar que não via há décadas. Mas com o tempo, ficou claro que não era nostalgia. Era uma exigência vinda da sua alma. Birmingham não era apenas mais uma cidade qualquer no mapa. Foi onde tudo começou, onde 4 jovens, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward, transformaram a garra da classe operária num som que mudaria a música para sempre. Para Ozzy, a ideia de terminar a vida em qualquer outro lugar parecia incompleta, como deixar uma canção inacabada. Mas realizar esse sonho era quase impossível. Os médicos alertaram Sharon que ele mal aguentava a rotina, que dirá um palco global. Seus tremores pioravam, a energia esvaía, e cada instante trazia risco de colapso. Mas Sharon conhecia o marido melhor do que...
do que qualquer um. Se ele morresse sem pisar no palco novamente, isso assombraria ele e ela por toda a eternidade. Então, ela começou a planejar, silenciosamente, secretamente, sem contar às crianças, à imprensa ou mesmo aos amigos próximos. Cada passo estava envolto em silêncio. O mundo só saberia quando fosse tarde demais para impedir. Ela começou com um local. Villa Park, um estádio em Birmingham, não muito longe de onde o Sabbath ensaiou pela primeira vez em salas enfumaçadas, parecia perfeito. Era mais do que um palco, era um solo sagrado. Sharon entrou em contato com promotores, aproveitando todas as conexões construídas ao longo de décadas na indústria. A resposta foi avassaladora. Todos queriam fazer parte da despedida de Ozzy. Em seguida, veio a programação. Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Pantera, Anthrax, nomes que deviam parte de suas carreiras ao caminho que Sabbath havia traçado. Eles não hesitaram. Para muitos deles, dividir o palco com Ozzy uma última vez não era apenas um show. Era uma peregrinação. Mas Sharon não parou por aí. Ela queria mais do que um concerto. Ela queria um espetáculo, algo que se gravasse na história. Foram feitos planos para um palco giratório, um trono em forma de morcego, uma maratona de música de 10 horas, que seria parte festival, parte funeral e totalmente inesquecível. E durante todo o tempo, Sharon manteve isso em segredo dos filhos de Ozzy. Não porque não confiasse neles, mas porque conhecia o risco. Se a notícia vazasse muito cedo, os críticos chamariam de exploração. Os médicos poderiam tentar impedir. Até mesmo os fãs poderiam reagir com pânico à ideia de seu ídolo forçando seu corpo quebrado além dos limites. O segredo não era traição. Era proteção. Cada telefonema, cada reunião, cada noite sem dormir era uma aposta. O tempo estava se esgotando. O corpo de Ozzy estava se deteriorando rapidamente. Em alguns dias, ele não conseguia sair da cama. Em outros dias, ele conseguia apenas sussurrar algumas palavras. Mas quando Sharon mencionou Birmingham, um brilho de fogo voltou aos seus olhos. Isso foi suficiente para mantê-la avançando. Quando os ensaios começaram, Sharon tomou todas as precauções. Ozzy não foi solicitado a passar por sets inteiros, apenas fragmentos, apenas momentos. O suficiente para lembrá-lo de quem ele era. Ela projetou um trono especial que o sustentaria, permitindo que ele se sentasse enquanto ainda parecia régio, poderoso, maior que a vida. Ele não entraria naquele palco como um paciente. Ele surgiria como um rei. Nas sombras, a família dele sentiu que algo estava acontecendo, embora não soubessem o quê. Kelly, Jack e os outros notaram o cansaço da mãe, suas longas ligações, seus olhares distraídos. Mas Sharon permaneceu em silêncio. Este era seu fardo sozinho, e ela o carregaria até o último momento. E então, chegou a data, 5 de julho de 2025, o dia em que Birmingham pertenceria novamente ao seu filho mais infame. Sharon tinha feito o impossível. Ela havia organizado uma despedida não apenas para um músico, mas para um movimento, um mito. Um homem que havia lutado para sair da pobreza de Aston e entrar no panteão dos deuses da música. Mas mesmo enquanto os cartazes eram impressos, os palcos montados e a programação definida, Sharon era assombrada por uma única pergunta. Será que Ozzy sobreviveria tempo suficiente para ver isso? Ou o sonho desmoronaria em mais uma tragédia? Mais uma decepção em uma vida já cheia delas? Ninguém sabia, nem mesmo Sharon. Mas ela tinha feito sua promessa. E aconteça o que acontecer, Birmingham ouviria Ozzy Osbourne rugir uma última vez. Na noite de 5 de julho de 2025, Birmingham foi transformada. Villa Park, o local escolhido para a última apresentação de Ozzy Osbourne, erguia-se como uma catedral de aço e luz. Do lado de fora do estádio, milhares se reuniram sem ingressos, fãs que simplesmente queriam estar perto dele uma última vez. O ar estava carregado de cânticos, lágrimas e a vibração da expectativa. Murais de Ozzy e Black Sabbath cobriam paredes inteiras. O banco do Black Sabbath transbordava de flores, latas de cerveja, velas e notas manuscritas. Aston, antes apenas um bairro operário, era agora o coração pulsante do mundo da música. Lá dentro, a atmosfera era diferente de tudo que Birmingham já tinha visto. 42 mil fãs lotaram as arquibancadas. Milhões mais assistiram via transmissão ao vivo, transformando a despedida em uma vigília global. Quando as luzes diminuíram, uma voz ecoou pelo estádio. De volta ao começo. O palco em si era uma obra de arte. Construído sobre uma plataforma giratória maciça, permitia que os fãs de todos os lados vissem Ozzy, não importando onde estivessem sentados. Acima dele, uma estrutura imponente em forma de asa de morcego se estendia pela armação, brilhando em carmesim sob os holofotes. Não era um palco, era uma sala do trono. E então, enquanto
Quando o rugido da multidão atingiu níveis ensurdecedores, aconteceu. O trono em forma de morcego subiu lentamente debaixo da plataforma. Nele estava sentado Ozzy Osbourne, frágil, pálido, mas ardendo com o mesmo fogo selvagem que o carregou por meio século. Seus olhos brilhavam, sua voz falhou, mas não quebrou. O príncipe das trevas havia retornado para casa. Os acordes de abertura de War Pigs rasgaram a noite. O som não era apenas música, era um grito de guerra, uma declaração final de que Ozzy Osbourne não seria definido pela doença ou pelo silêncio. Tony Iommi estava ao lado dele, guitarra em chamas, completando uma reunião que os fãs pediram por mais de 2 décadas. Quando Ozzy cantou as primeiras linhas, o estádio explodiu. Dezenas de milhares de vozes se ergueram com a dele, abafando os tremores em seu corpo, elevando-o mais alto do que qualquer remédio jamais poderia. Música após música seguiu. Iron Man, Paranoid, os clássicos que outrora aterrorizavam os pais e eletrizavam a juventude. Cada nota carregava o peso da história. Cada letra tornou-se uma despedida, então veio seu set solo. Sentado em seu trono, segurando o microfone como um salva-vidas, Ozzy sussurrou para a multidão. Estive acamado por 6 anos. Vocês não podem imaginar como me sinto esta noite. Obrigado do fundo do meu coração. As palavras emocionaram o público. Lágrimas escorriam por rostos endurecidos por décadas de rock. Por uma noite, Birmingham não estava apenas ouvindo música. Estava assistindo a um homem realizar seu último desejo. Crazy Train veio a seguir, seu hino de caos, sua viagem eterna rumo ao desconhecido. E então, a música que quebrou até Sharon, Mama, I'm Coming Home. Enquanto cantava essas palavras, olhando diretamente para sua esposa nos bastidores, era como se o próprio tempo tivesse congelado. Sharon apertou o peito, lágrimas correndo livremente. Isso não era apenas uma apresentação, era uma confissão, uma despedida. Artistas convidados se juntaram ao longo da noite. Metallica trovejou através de tributos. Guns N' Roses rugiu em homenagem. Slayer e Pantera trouxeram ferocidade. Anthrax juntou-se em uma jam de supergrupo que transformou o palco em um campo de batalha de lendas. Por 10 horas seguidas, Villa Park viveu e respirou nada além de Ozzy Osbourne. Fora do estádio, fãs criaram seu próprio festival. Telas transmitiram o show para multidões reunidas em parques e ruas. Famílias, motociclistas, adolescentes e fãs envelhecidos que o seguiam desde os anos 70 estavam todos juntos, balançando, chorando, gritando. Não foi apenas um concerto, foi uma comunhão. Quando os fogos de artifício finais iluminaram o céu de Birmingham, mais de 190 milhões de dólares tinham sido arrecadados para a caridade. A magnitude do evento ia além da música. Era legado feito carne, memória tornada eterna. E ainda assim, por trás da cortina, Sharon sabia a verdade. Cada minuto tinha sido uma aposta. Ozzy estava exausto, tremendo, apoiando-se em cada gota de força restante em seu corpo debilitado, mas ele tinha conseguido. Ele tinha realizado o seu último desejo. Quando a noite terminou, Sharon sussurrou para si mesma entre lágrimas. Eu cumpri minha promessa. Ninguém naquele estádio sabia o quão perto estavam do fim. Em apenas alguns dias, o príncipe das trevas silenciaria para sempre. Mas naquela noite, sob as luzes brilhantes de Villa Park, Ozzy Osbourne não era um paciente, não era um homem quebrado pela doença. Ele era um rei tomando seu trono pela última vez, rugindo na noite, dando ao mundo uma despedida como a música nunca tinha visto. 17 dias após o trovão de Villa Park, o silêncio caiu. Em uma manhã quente de julho, na tranquilidade de sua casa, Ozzy Osbourne, o homem que sobreviveu a décadas de caos, vício e acidentes, deu seu último suspiro. Ele tinha 76 anos. Sharon estava ao seu lado, seus filhos o rodeavam. O príncipe das trevas, que uma vez parecia imortal, finalmente se foi. O anúncio veio rapidamente, mas de forma contida. Um breve comunicado carregado de tristeza foi divulgado ao mundo. Ele nos deixou no abraço da família e do amor. Pedimos a todos que respeitem nossa privacidade neste momento. Não houve encenações, nem longas explicações, apenas a verdade. Ozzy se foi. A notícia se espalhou como fogo pelo mundo. Em poucos minutos, as redes sociais se encheram de homenagens. Estações de rock interromperam a programação para tocar Crazy Train na íntegra. Fãs em Birmingham se reuniram no banco do Black Sabbath, trazendo flores, velas e garrafas de cerveja. Alguns choravam abertamente. Outros sentaram em silêncio, como se esperassem o som de sua voz voltar. Dentro da casa dos Osbourne, a dor era imensurável. Sharon, que havia orquestrado sua triunfante despedida apenas semanas antes, agora enfrentava a realidade insuportável de uma vida sem eles.
homem a quem ela tinha dedicado tudo. Kelly, Jack, Amy, Jessica e Louie lamentaram cada um em particular, protegendo-se das câmeras que sabiam que iriam invadir. Isso não foi apenas a perda de um ícone do rock, foi a perda de um pai, um marido, o pilar de uma família unida pelo amor e pelas tempestades. E ainda assim, para Sharon, havia uma medida de consolo. Ela tinha cumprido sua promessa. Ozzy não morreu como um paciente. Ele não desapareceu em silêncio. Ele deixou o mundo como um artista, de pé no palco em sua cidade natal, cantando para as pessoas que o levaram das ruas de Aston à glória mundial. Ainda assim, a espera era esmagadora. O concerto no Villa Park tinha sido uma aposta contra o tempo, e ela ganhou apenas alguns dias. Agora, essa vitória parecia agridoce. O mundo da música respondeu com choque e reverência. Tony Iommi, o amigo mais próximo e colega de banda de Ozzy, escreveu simplesmente: "Não posso acreditar. Meu amigo mais próximo se foi apenas semanas após o show no Villa Park. Elton John o chamou de uma verdadeira lenda, um pioneiro eternamente entre os deuses do rock." Gene Simmons declarou: "Nunca haverá outro Ozzy." Artistas mais jovens como Youngblood ofereceram palavras sinceras: "Ele estará presente em cada nota que eu cantar. Toda vez que subo ao palco." Robert Plant, outro filho de Birmingham, falou por muitos: "A jornada se encerrou. Voe alto, finalmente em paz. Você realmente mudou o planeta do rock." As homenagens chegaram incessantemente, desde titãs do heavy metal até estrelas pop, de fãs antigos que o seguiam desde 1970 até adolescentes que o descobriram em playlists e no TikTok. A reação foi a mesma: incredulidade, tristeza, gratidão. Em Birmingham, o luto assumiu uma dimensão sagrada. Multidões encheram as ruas, tratando a própria cidade como um santuário. O enorme mural pintado para o concerto de despedida tornou-se um local de peregrinação. Fãs viajaram de toda a Europa, América Latina e Ásia apenas para ficar diante dele, deixar bilhetes, sussurrar agradecimentos ao ar noturno. No Museu de Birmingham, o livro de condolências na exposição Working Class Hero ficava mais grosso a cada hora, página após página preenchida com mensagens de amor, memórias de concertos e palavras de conforto para Sharon e a família. Enquanto isso, fãs ao redor do mundo organizavam suas próprias homenagens. Em Los Angeles, velas alinhavam a estrela da calçada da fama de Hollywood, com seu nome. Em Tóquio, fãs se reuniram em clubes para tocar discos do Black Sabbath até o amanhecer. No Brasil, estádios inteiros se iluminaram com seu rosto projetado em telas, enquanto multidões gritavam: "Ozzy! Ozzy! Ozzy!", como se ele ainda pudesse aparecer. Para a família Osbourne, a atenção era tanto reconfortante quanto avassaladora. Sharon se afastou das câmeras, recusando entrevistas, protegendo seus filhos. Kelly apareceu brevemente nas redes sociais, agradecendo aos fãs pela gentileza. Jack, conhecido por seus documentários e trabalho nos bastidores, começou silenciosamente a reunir filmagens para o que se tornaria parte do legado duradouro de seu pai. Mas em casa, longe das homenagens e das manchetes, a tristeza pairava como uma sombra. Sharon caminhava pelos corredores sozinha, cercada por décadas de memórias. Cada prêmio, cada fotografia, cada estojo de guitarra carregava o eco de um homem que nunca poderia ser substituído. A ironia não passou despercebida por ela. Ela havia dado a Ozzy o final que ele queria, apenas para ser deixada com o início de sua própria dor. Para os fãs, a morte de Ozzy foi o fechamento de um capítulo. Para Sharon, foi a perda de seu parceiro de vida, seu maior desafio e seu amor mais duradouro. E ainda assim, à medida que a poeira do luto assentava, uma verdade se tornava inegável. A despedida de Ozzy Osbourne não tinha sido o fim. Foi a faísca de algo maior, um legado que só se tornaria mais forte no silêncio que ele deixou para trás. Quando a notícia da morte de Ozzy Osbourne se fixou na consciência pública, algo notável aconteceu. O luto não ficou confinado a Birmingham, ou mesmo ao Reino Unido. Ele irrompeu por continentes, unindo gerações de fãs e músicos em um luto coletivo que parecia menos a perda de um homem e mais a morte de uma era. Em Birmingham, a cidade se transformou em um memorial vivo. Ruas se encheram de fãs carregando flores, velas, latas de cerveja e cartazes pintados à mão. Na ponte do Black Sabbath, pessoas se reuniram dia e noite, deixando homenagens até que a própria pedra desaparecesse sob um manto de oferendas. O banco do Black Sabbath, já um marco, tornou-se impossível de se aproximar sem atravessar multidões de enlutados, sussurrando músicas. O mural enorme pintado para seu concerto de despedida tornou-se algo maior do que arte. Era um local de peregrinação. Fãs tocavam
A parede como se carregasse seu espírito, deixando marcas de batom, palhetas de guitarra e notas pessoais coladas nos tijolos. Alguns viajaram por toda a Europa para estar lá. Outros voaram da América Latina e da Ásia. Não era apenas tristeza, era devoção. Enquanto isso, o Museu de Birmingham expandiu sua exposição Working Class Hero. O livro de condolências ficava mais pesado a cada dia, com páginas cheias de mensagens rabiscadas. Obrigado pela música. Você salvou minha vida quando nada mais podia. Descanse em paz, príncipe das trevas. Alguns fãs confessaram que a música de Ozzy os ajudou a superar vícios, depressão ou até tentativas de suicídio. Outros lembraram de shows onde conheceram amigos para a vida toda. A exposição já não parecia uma galeria. Tornou-se um registro sagrado de memórias. Mas as homenagens não se limitaram a Birmingham. Do outro lado do Atlântico, Los Angeles iluminou a estrela da calçada da fama de Hollywood, que levava seu nome. Centenas de fãs se reuniram, cantando Crazy Train em uníssono, suas vozes falhando sob o peso da tristeza. Em Nova York, estações de rádio liberaram toda a programação para transmitir o álbum de estreia do Sabbath do início ao fim, chamando-o de trilha sonora da rebelião. Na América do Sul, onde o fandom de heavy metal é profundo, a resposta foi quase sísmica. Em São Paulo e Buenos Aires, estádios projetaram o rosto de Ozzy em telas gigantes enquanto dezenas de milhares enchiam as arquibancadas para gritar seu nome. Na Cidade do México, mariachis tocaram riffs de Sabbath em trompetes e violinos, um gesto surreal, mas sincero de fusão cultural. Em Tóquio, fãs organizaram vigílias noturnas em clubes de rock, tocando os discos solo de Ozzy na íntegra, seguidos por tributos de karaokê que duraram até o amanhecer. Na Austrália, pubs tocaram No More Tears repetidamente, com os clientes erguendo seus copos em brindes sincronizados. Na Rússia, metaleiros se reuniram em altares improvisados, segurando velas apesar da repressão governamental às reuniões públicas. Em toda parte, da Europa à África, a mensagem era a mesma. A música de Ozzy pertencia ao mundo, e o mundo não estava pronto para deixar ir. A resposta da indústria musical foi igualmente profunda. Os grandes do heavy metal derramaram seus corações. Metallica o chamou de a base sobre a qual nos apoiamos. Axl Rose, do Guns N' Roses, admitiu: sem Ozzy, não tenho certeza se eu estaria aqui. Bruce Dickinson, do Iron Maiden, declarou: Ozzy não apenas cantou heavy metal, ele era o heavy metal. Artistas mais jovens também falaram, unindo a divisão geracional. Billie Eilish, que frequentemente citava Ozzy como uma influência, disse aos fãs: ele nos ensinou que a estranheza era poder. Post Malone, que colaborou com ele no final da vida, postou um vídeo emocionado sussurrando: não posso acreditar que ele se foi. Ele era o homem mais legal do mundo. As homenagens não foram apenas musicais. Líderes políticos, figuras culturais, até atletas se manifestaram. O prefeito de Birmingham anunciou planos para renomear parte de Aston em sua homenagem, declarando Ozzy o maior filho da cidade. Times esportivos em toda a Inglaterra fizeram momentos de silêncio antes das partidas. No Brasil, torcidas de futebol explodiram em cânticos de Ozzy Ozzy durante o intervalo. As redes sociais tornaram-se um santuário digital. Hashtags como Shine the Farewell Ozzy e As Prince of Darkness foram tendência mundial por semanas. O TikTok se encheu de vídeos de fãs compartilhando histórias de seus primeiros shows, seus primeiros discos de vinil ou as maneiras como a música de Ozzy moldou suas identidades. O Instagram foi inundado com fotos em preto e branco de Ozzy ao longo das décadas, muitas vezes acompanhadas de legendas simples. Obrigado. A diversidade pura das homenagens provou uma coisa: Ozzy não era apenas um músico, ele era uma força cultural que transcendeu gênero, geração e geografia. De pubs rústicos a palácios reais, de motociclistas a banqueiros, de excluídos a celebridades, todos tinham uma parte dele gravada em sua memória. E através de tudo isso, Sharon observava silenciosamente. Ela raramente aparecia em público nas primeiras semanas, mas aqueles que a conheciam diziam que ela estava profundamente comovida com as manifestações. Apesar de toda a dor de perder o marido, ela entendia que a vida dele significava algo muito maior do que qualquer um deles poderia ter imaginado. Para Birmingham, para o mundo da música e para milhões de fãs, a morte de Ozzy não foi o fim de uma carreira. Foi a passagem de uma tocha, um lembrete de que sua voz, sua loucura e sua música ecoariam muito depois que o próprio homem tivesse partido. As homenagens continuaram a aumentar, mas uma pergunta pairava no coração de cada fã: como exatamente seria seu legado agora que o príncipe das trevas havia dado seu último adeus? Para entender por que o mundo lamentou tão profundamente, é preciso voltar ao início, muito antes das luzes de Villa Park, muito antes do caos da fama. Ozzy Osbourne nasceu John Michael Osbourne, em Aston, Birmingham,
Birmingham em 1948. Sua infância foi marcada por escassez, luta e cicatrizes que o moldariam para sempre. Ele cresceu em uma casa apertada de classe trabalhadora, onde a fome era comum e as oportunidades eram raras. Mais tarde, ele admitiu que seus anos escolares foram brutais, marcados por dislexia, ridículo e espancamentos que o deixaram com pouca esperança para o futuro. No entanto, a música lhe ofereceu uma fuga. Em 1968, Ozzy uniu forças com Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward. Eles primeiro se chamaram Pocahontas Blues Band, depois simplesmente Earth, antes de escolherem um nome que alteraria a história da música, Black Sabbath. O som que eles criaram era diferente de tudo que o mundo tinha ouvido antes. Sombrio, pesado e ameaçador, capturava as ansiedades da Grã-Bretanha pós-guerra. Seu álbum de estreia, Black Sabbath, seguido rapidamente por Paranoid e Master of Reality, tornou-se a base do heavy metal. Enquanto os críticos inicialmente descartaram a banda como barulho, os fãs ouviram algo diferente. Verdade, uma voz que correspondia ao caos da época. Os vocais de Ozzy tornaram-se a espinha dorsal desse novo som. Assombrosa, mas cheia de alma, sua voz transformou riffs simples em hinos que falavam de guerra, loucura e sobrevivência. Músicas como Paranoid, Iron Man e War Pigs não eram apenas música, eram rebelião esculpida em vinil, mas a fama veio com demônios. No final da década de 1970, o abuso de drogas e álcool de Ozzy atingiu um ponto crítico. Em 1979, ele foi demitido do Black Sabbath. Para muitos parecia o fim. No entanto, nas cinzas do fracasso, Ozzy encontrou ressurreição. Com Sharon Arden, que mais tarde se tornaria sua esposa, ao seu lado, ele lançou uma carreira solo em 1980. Seu álbum de estreia, Blizzard of Oz, apresentou ao mundo Crazy Train e Mr. Crowley. Contra todas as probabilidades, Ozzy não apenas sobreviveu ao seu exílio do Sabbath, mas prosperou, reinventando-se como uma força solo. Ao longo das décadas de 1980 e 1990, ele lançou álbuns que se tornariam clássicos: Diary of a Madman, Bark at the Moon, The Ultimate Sin, No More Tears. Suas apresentações ao vivo eram caóticas, teatrais, inesquecíveis, e embora os excessos quase o tenham matado várias vezes, o caos apenas aprofundou seu mito. Quem mais poderia morder a cabeça de um morcego no palco em 1982 e ainda emergir como um herói? Quem mais poderia tropeçar em meio a vícios, escândalos e experiências de quase morte, mas retornar repetidamente com força renovada? Nos anos 2000, Ozzy havia se tornado algo maior do que a música. O reality show The Osbournes transformou sua família excêntrica em ícones da cultura pop. O programa revelou outro lado do Príncipe das Trevas, engraçado, vulnerável, estranhamente saudável em seu caos. Milhões que nunca tinham ouvido heavy metal de repente conheceram Ozzy como o pai que xinga e tropeça na vida doméstica. Ganhou um Emmy, redefiniu como poderia ser uma família de estrela do rock. Mesmo quando a doença de Parkinson e os acidentes começaram a deteriorar sua saúde, Ozzy continuou trabalhando. Ele gravou novas músicas bem nos seus 70 anos, incluindo Ordinary Man, 2020, e Patient Number 9, 2022, ganhando Grammys no processo. No total, ele vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo, lançou 13 álbuns solo e se consolidou tanto no Rock and Roll Hall of Fame quanto na calçada da fama de Hollywood. No entanto, números sozinhos não podem capturar o que Ozzy Osbourne representava. Para os fãs, ele era a prova de que pessoas quebradas ainda podiam se erguer, que cicatrizes, vícios e erros não apagavam a grandeza. Sua declaração, quero ser lembrado como um verdadeiro artista, não como alguém buscando piedade, não era apenas um desejo, era um credo. A carreira de Ozzy não foi limpa, não foi polida, não foi sem vergonha, mas esse era o ponto. Ele incorporou as contradições do rock, destruição e criação, caos e brilho, humor e horror. Ele era o espelho sombrio voltado para a sociedade, lembrando-nos de que a beleza muitas vezes vem da quebra. E no final, é por isso que seu legado perdura. Das ruas cinzentas de Aston a estádios lotados, do fracasso à ressurreição, Ozzy Osbourne não apenas performou heavy metal. Ele se tornou sua alma. Quando subiu ao palco em Villa Park pela última vez, não foi apenas um concerto, foi uma soma de tudo que ele viveu, tudo pelo que lutou e tudo que suportou.
Sua carreira inteira condensada em um último rugido, uma última chance de lembrar ao mundo que o Príncipe das Trevas nunca morre de verdade. Toda lenda tem uma âncora. Para Ozzy Osbourne, essa âncora era Sharon. A história deles não foi suave ou simples, foi forjada no caos, marcado por traições e quase destruído pelo vício. Mas resistiu, tornando-se a força definidora de sua vida e a razão pela qual pôde subir uma última vez naquele palco em Birmingham. Sharon entrou na vida de Ozzy como filha de Don Arden, o empresário implacável que guiou o Black Sabbath em seus primeiros anos. Quando Ozzy foi demitido da banda em 1979, abandonado numa névoa de drogas e desespero, foi Sharon quem viu que ainda havia algo a salvar. Ela acreditou nele quando quase mais ninguém acreditava. Ela o impulsionou a recomeçar, a arriscar tudo numa carreira solo. Sem ela, talvez nunca tivesse havido um Blizzard of Ozz ou um Crazy Train. Em 1982, já estavam casados. A parceria deles ia além do pessoal. Era profissional, espiritual e implacável. Sharon geria todos os aspectos da sua carreira. Negociava contratos de gravação, montava turnês e o protegia de predadores da indústria. Ela não era apenas a sua esposa, era a sua guardiã. Mas o casamento deles estava longe de ser fácil. O próprio Ozzy admitiu repetidas infidelidades, acessos de violência e recaídas no vício. Em 1989, sob a influência de álcool e drogas, ele chegou a atacar Sharon num acesso de fúria, um incidente que quase pôs fim a tudo. No entanto, Sharon recusou-se a deixá-lo ir. Ela ficou, perdoou e o forçou de volta para a luz. O laço deles foi testado novamente em 2003, quando Ozzy quase morreu em um acidente de quadriciclo que o deixou com ossos quebrados e meses de recuperação dolorosa. Sharon nunca saiu do lado dele. Seus filhos, Amy, Kelly e Jack, cresceram à sombra do caos, mas também sob o abrigo da determinação de Sharon. O mundo vislumbrou sua família estranha, bagunçada e estranhamente amorosa através do reality show Os Osbournes de 2002 a 2005. O que poderia ter sido um desastre transformou-se num fenômeno. Os espectadores esperavam disfunção. O que encontraram foi humor, vulnerabilidade e uma família que, apesar de gritos e palavrões constantes, estava profundamente unida. O programa ganhou um Emmy e consolidou os Osbournes como ícones da cultura pop. Pela televisão, milhões viram o que Sharon sempre soubera. Por trás do Príncipe das Trevas havia um homem frágil que adorava sua esposa e filhos. O verdadeiro teste, no entanto, veio com o diagnóstico de Parkinson de Ozzy em 2003. Por 2 décadas, Sharon carregou o fardo invisível de ver seu marido definhar. Após uma queda devastadora em 2019, seguida por grandes cirurgias em 2022 e 2023, Ozzy ficou acamado por longos períodos. Sharon tornou-se sua cuidadora, defensora e voz. Cada consulta médica, cada decisão médica, cada momento de dor passou pelas mãos dela. Ela disse à imprensa: "Não estou fazendo isso por dever. Eu estou fazendo isso porque é o que Ozzy merece de sua família." Foi Sharon quem concebeu o trono em forma de morcego que lhe permitiu atuar em Birmingham, e Sharon quem coordenou todo o concerto de despedida. Ela sabia que seu último desejo não era apenas um sonho, era a sua dignidade. E assim, ela arriscou tudo para lhe dar isso. O amor deles não era um conto de fadas. Foi uma guerra, travada contra o vício, a fama, o escândalo e a doença. Mas a cada colapso, Sharon permaneceu firme. Em entrevistas, Ozzy frequentemente dizia que não sabia por que ela ficava. A verdade era simples. Sharon entendeu que o brilho e a loucura dele não podiam ser separados. Ela escolheu os dois. Quando Ozzy cantou Mama, I'm Coming Home para ela em Villa Park, com lágrimas escorrendo pelo rosto, foi mais do que uma performance. Foi a sua confissão de gratidão, o reconhecimento de que, sem Sharon, ele nunca teria sobrevivido para se despedir. E quando ele finalmente partiu, foi Sharon quem carregou o fardo mais pesado. Ela orquestrou a despedida dele sabendo que seria também a sua maior ferida. Ela deu-lhe o fim que ele queria, mas ficou para seguir em frente sozinha. A história deles não é de perfeição. É uma de resistência e prova que o amor não é sobre evitar tempestades, mas sobreviver a elas. Para Sharon e Ozzy, cada batalha, cada traição, cada momento de perdão construiu um laço mais forte que a fama, mais forte que a doença, mais forte até que a morte.
Quando a história de Ozzy Osbourne for contada, a música estará no centro do palco, mas por trás de cada nota, cada grito, cada retorno, uma figura permanecerá nas sombras, mantendo tudo unido. Sharon, a parceira, a empresária, a esposa que transformou o caos em lenda e o guiou ao seu último adeus. Após o trovão de Villa Park e os tributos cessarem, a família Osbourne recolheu-se ao silêncio. As câmeras permaneceram, os jornalistas especularam, mas Sharon e seus filhos se recusaram a alimentar o espetáculo. Eles tinham dado ao mundo um último show, um último vislumbre do Príncipe das Trevas. Agora precisavam lamentar. Para Sharon, os dias após o falecimento de Ozzy estavam carregados de memórias. Ela carregava o peso de cada decisão que havia tomado, o segredo da despedida, o trono, o palco giratório, a fila de lendas. Ela repassava tudo em sua mente, perguntando-se se poderia ter feito mais, se poderia ter comprado apenas um pouco mais de tempo para ele. Mas ela sabia a verdade. Tinha cumprido a maior promessa de sua vida. Ainda assim, o vazio era imensurável. Ozzy tinha sido seu parceiro no caos, seu fardo, sua alegria, sua guerra. Agora, ela caminhava por salas que pareciam grandes demais, corredores que ecoavam com silêncio. O homem que um dia encheu todos os espaços com risadas, palavrões e música, se foi. No entanto, lá fora, o mundo mantinha sua chama viva. Birmingham continuava a honrar seu filho. Murais, exposições e festivais transformaram a cidade em um santuário permanente. O documentário Back to the Beginning estava programado para lançamento em 2026, garantindo que as futuras gerações testemunhassem o concerto que se tornou sua despedida final. Em todo o mundo, bandas tributo, projetos de fãs e eventos comunitários surgiram em seu nome. Ozzy havia se tornado mais do que um homem. Ele era um movimento. Jack Osbourne começou a trabalhar discretamente em projetos para preservar a história de seu pai, enquanto Kelly avançava em aparições na mídia, levando a influência de seu pai para uma nova era. Os Osbournes mais jovens, embora mais discretos, ficaram ao lado de Sharon, determinados a proteger a imagem do homem que amavam da exploração. Mas para Sharon, a missão era maior do que a família. Ela liderou projetos comunitários em Birmingham, expandindo a exposição Working Class Hero, apoiando murais e arte pública e transformando o banco e a ponte do Black Sabbath em memoriais permanentes. Cada ato era uma declaração. O legado de Ozzy pertencia não apenas à sua família, mas ao povo. E nisso ela encontrou força, pois embora a dor da perda nunca desaparecesse, o conhecimento de que a história de seu marido se tornara eterna lhe dava uma razão para continuar. Olhando para trás, a jornada de Ozzy desafiou a lógica. Da pobreza de Aston ao caos da fama, do vício e escândalo às vitórias no Grammy, de ser demitido a se tornar imortal, sua vida foi um testemunho de resiliência. Ele foi zombado, descartado e dado como morto mais vezes do que se pode contar. Ainda assim, ele sempre se levantava novamente, marcado, mas não quebrado. É por isso que sua história ressoa. Não porque fosse perfeita, mas porque era imperfeita. Ele incorporou o que significava cair e se levantar, sofrer e curar, gritar contra o peso do mundo. A música dele não era polida, era crua, áspera e honesta. E essa honestidade deu a milhões a coragem de continuar lutando contra a própria escuridão. Para Sharon, esse é o legado que ela protege. Não os escândalos, não o caos, mas o homem que, contra todas as probabilidades, transformou dor em poder e deixou uma trilha sonora para os quebrados e os corajosos. Quando Ozzy declarou uma vez, "Quero ser lembrado como um verdadeiro artista, não como um paciente", ele definiu os termos de sua própria imortalidade. E graças a Sharon, ele conseguiu exatamente isso. Hoje, sua voz ainda ecoa no rosnado de Paranoid, no hino de Crazy Train, na ternura de Mama, I'm Coming Home. Sua música está gravada no DNA do heavy metal, entrelaçada nas vidas de milhões e cimentada na história de Birmingham. O príncipe das trevas caiu, mas sua lenda não. Ruge toda vez que um riff de guitarra estremece as paredes, toda vez que um fã levanta o punho, toda vez que alguém encontra força no caos. Para a família Osbourne, a vida nunca será a mesma. Para Sharon, o silêncio será sempre ensurdecedor. Mas nesse silêncio reside a maior verdade de todas. Ozzy Osbourne não saiu silenciosamente. Ele saiu exatamente como desejava. No palco, como um artista com o mundo assistindo. E embora sua última reverência tenha sido feita, a cortina nunca cairá de verdade, porque lendas não morrem.
Eles ecoam, eles queimam, eles vivem para sempre. Então, quando as luzes se apagam e o mundo parece vazio, ouça atentamente. Em algum lugar à distância, a voz de Ozzy Osbourne ainda grita na noite e sempre gritará. Se esta história te emocionou, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Conte-nos o que Ozzy significou para você, qual música te ajudou em momentos difíceis e como você se lembrará dele. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais histórias dos maiores ícones da música. Compartilhe este vídeo com outros fãs para que o espírito de Ozzy Osbourne nunca desapareça, porque no final, lendas não desaparecem, elas permanecem.